Trabalhei em terapia intensiva durante 12 anos e vi algumas coisas bem estranhas. Uma noite, 4 pacientes seguidos perderam linhas muito importantes. Ninguém estava na sala com eles. Nossas mesas foram projetadas para que tivéssemos uma mesa entre 2 quartos de pacientes, para que pudéssemos ver os 2 quartos de uma mesa. Os pacientes foram sedados no respiradouro. O primeiro tinha um catéter central que se estendia. Conseguimos isso, estabilizamos o paciente e então o próximo paciente retirou o tubo respiratório. O próximo é um tubo de alimentação. O próximo, outro tubo de respiração. Não havia razão para descobrirmos isso. Alguns pacientes viam um menino de pijama vermelho bater à sua porta ou entrar em seus quartos. O paciente morreria logo depois. Só tive um paciente que o atendeu. Ela teve um derrame. Estávamos cuidando apenas do conforto. Eu estava trabalhando no turno da noite. Durante toda a noite, ela teve períodos de medo. Então, eu segurava a mão dela e conversávamos o melhor que ela podia, e isso a acalmava. Durante uma dessas palestras, ela disse: "Cuidado com Bruce. Bruce é o nome do meu pai. Essa mulher não me conhecia, não conhecia meu pai, e eu não fiz menção a ele enquanto cuidava dela." Eu disse: "Quem é Bruce?" pensando que talvez fosse alguém próximo a ela. Ela riu e disse: "Você sabe quem é ele. Você se parece com ele." Eu tive calafrios por toda parte do meu corpo. "Eu pareço com meu pai, assim como ele parece comigo." Ela disse: "Cuidado com ele. Certifique-se que ele não caia." E então ela adormeceu. Pouco depois, ela viu um menino vestido de vermelho. Ela perguntou quem era ele, porque tínhamos crianças na unidade. Eu disse a ela que não. Era uma UTI de adulto. Pedi a ela que o descrevesse. Ela disse: "Acho que ele tem uns 2 anos ou mais. É loiro, vestido pijama vermelho. Ele vem até a porta e apenas me encara. Ele não entra." Ela morreu mais tarde naquele dia, no turno diurno. Tínhamos superstições sobre certas coisas. Por exemplo, se um paciente estivesse morrendo, dê um nó no lençol e o paciente duraria todo o seu turno. Ou, se um paciente estivesse morrendo e parecesse que o tempo estava anormalmente prolongado, abra as portas ou janelas e dê ao seu espírito um lugar para onde ir. Às vezes, os pacientes aguardavam até que um determinado ente querido chegasse ao hospital para se despedir. Alguns pacientes esperavam até que uma data passasse para não morrerem em um aniversário ou data importante. Ocasionalmente, tínhamos uma sala onde morriam vários pacientes seguidos. Então, começamos a pedir ao capelão que limpasse a sala após 3 mortes. Isso quase sempre encerraria o ciclo. A pior coisa que vi foi com uma velha muito má. Ela esteve em nossa unidade por alguns dias. Ela era horrível. Ela dizia coisas ruins para a equipe. Ela amaldiçoou todo mundo. Ela não tinha nenhum familiar ou amigo que fosse visitá-la. Uma noite, ela teve uma parada cardíaca e nós a colocamos no respiradouro. Ela estava acordada no respiradouro e ela ficou apavorada. Ela estava olhando para cima, sem ver nada neste mundo, e balançava a cabeça. Não, não, muito enfaticamente. Ela estava segurando os braços para cima como se quisesse se proteger. Parecia que ela estava tentando gritar, mas é claro que não conseguia emitir nenhum som por causa do tubo de respiração. Tentamos acalmá-la, sedá-la, mas nada funcionou. Ela teve outra parada cardíaca e morreu. Após sua morte, entramos em contato com seus filhos. Foi então que descobrimos por que ninguém nos visitou.
Ela abusou de seus 2 filhos durante toda a vida. Ambos cortaram o contato com ela. Quer você acredite no inferno ou não, ela estava indo para algum lugar que não queria. Muitas pessoas podem perguntar se alguma coisa aconteceu com meu pai depois disso tudo. Ele teve a vesícula biliar removida pouco depois disso e teve complicações. Ele ficou no hospital cerca de 1 semana. Houve alguns erros cometidos que foram detectados porque eu estava lá e eu estava observando de perto. Ele não caiu. No entanto, sempre que ele está no hospital, certifico-me de estar lá e estar sempre observando de perto, especialmente quando ele está andando por aí. Gostaria de contar uma história estranha e inexplicável que aconteceu comigo e com minha família em um hospital, quando meu avô estava morrendo. Já tínhamos sido informados de que ele estava morrendo, então o transferiram para um quarto de hospital maior, projetado para nos proporcionar mais espaço e um pouco mais de privacidade. A enfermeira teve a gentileza de nos dizer como reconhecer quando ele estivesse próximo da morte, e começamos a ver os sinais. Ele havia recebido morfina para combater a dor, e na maior parte do tempo dormia tranquilamente. Minha avó não queria sair do lado dele, então me ofereci para ficar com ela durante a noite. Já era tarde e todos ficamos aliviados quando apenas familiares imediatos se reuniram ao seu lado, vigiando a morte com minha doce avó. Era quase meia-noite, quando um homem negro, alto e bonito, vestido de uniforme, entrou na sala. Ele primeiro perguntou como estava meu avô, e lembro-me de minha avó dizer que ele parecia inquieto. O homem olhou para meu avô, tocou suavemente sua mão e depois perguntou à minha avó se ela se importaria se ele cantasse para ele. Ela assentiu e, surpreendentemente, ele começou a cantar, com a voz mais bela e profunda, o hino favorito do meu pai. Aqui estão as palavras que ele cantou para nós. Quando a paz como um rio acompanha meu caminho, quando as tristezas rolam como ondas do mar, seja qual for a minha sorte, tu me ensinaste a dizer: está bem com minha alma. Embora Satanás deva esbofetear, embora as provações venham, que esta bendita segurança controle que Cristo considerou minha situação desamparada e derramou seu próprio sangue por minha alma. Está bem com a minha alma, está bem com minha alma. Estávamos todos chorando e mal conseguíamos sussurrar nossos agradecimentos quando o homem saiu silenciosamente da sala. Foi um conforto para cada um de nós, mas especialmente a minha avó. Ela parecia ter uma paz maior ao ser confrontada com a perda do homem com quem estava casada desde os 17 anos. Lembrei-me da celebração em comemoração aos 50 anos de casamento deles, quando meu avô, um homem de poucas palavras, levantou-se para contar a história da mulher que conheceu e por quem se apaixonou quando ela tinha apenas 16 anos. Ele contou que a conheceu porque ela frequentemente viajava para a cidade na rota de ônibus de seu irmão mais velho. Ele disse: eu vi a coisinha mais linda em um assento logo atrás do meu irmão. Ele disse à família e aos amigos que gostou dela no minuto que a viu, mas ela o ignorou, de propósito, é claro. Depois de todos conversarmos sobre como o homem poderia ter escolhido o hino favorito do meu avô e que voz bela ele tinha, minha irmã e eu saímos para agradecê-lo novamente em nome de nossa família. Perguntamos no posto de enfermagem o nome do enfermeiro ou auxiliar que cantou uma canção tão linda para meu avô. Estranhamente, eles não conheciam um homem que se encaixasse nessa descrição, mas disseram que não deveria ser muito difícil encontrá-lo. A enfermeira responsável ligou para todos os andares,
mas ninguém sabia de um homem que trabalhava no hospital que se enquadrasse na descrição que a gente deu. A minha avó, que era voluntária do hospital, também procurou muito por esse homem que cantou para o meu avô o hino favorito dele poucas horas antes de sua morte. Finalmente, atribuímos isso a uma visita especial a um homem piedoso, um presente para ele e um presente para a sua amorosa família. É uma experiência que valorizo e na qual encontro conforto quando penso em meus avós, que se amavam tanto, profundamente, e também ambos amavam profundamente a Deus. Eles se foram dessa terra e agora sinto muita falta dos dois. Sei em meu coração que os verei novamente e quase certamente ouvirei a canção que ouvi naquela noite no quarto do hospital, cantada com a voz de um anjo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem. E hoje vocês ouviram mais alguns relatos sobrenaturais. O que vocês acharam, hein? Qual deles te chamou mais atenção? Deixe aqui nos comentários. Que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo.